Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos desfrutar dessa semana 1, o sábado, que tem como base 1 Timóteo, versículo 1 ao 5. Amém? 1 Timóteo 1, 5. Ler com oração. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, ter essa fé, Senhor, e essa boa consciência, Senhor. Ó Senhor, nos torna coração puro, Senhor, agradável a Ti, Senhor Jesus. De fato, Senhor, nos faz ter uma boa consciência, Senhor, em praticar os Teus atos e Te seguir, Senhor. Ó, às vezes somos falhos, Senhor, mas o Senhor implantou em nós o Espírito que acusa nossa consciência quando fazemos coisas erradas, Pai. Ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, o Senhor venha nos dar, Senhor, a fé, Senhor, sem hipocrisia, Senhor. Ó Senhor Jesus. O título desse sábado, irmãos, tem como tema o nome Promover a economia de Deus na sua fé. Promover a economia de Deus na sua fé. Ontem vimos um esboço do conteúdo de 1 Timóteo. Hoje, de forma breve, trataremos do primeiro item desse conteúdo: a advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Paulo rogou a Timóteo que exortasse principalmente os presbíteros da igreja em Éfeso, a que não ensinem outra doutrina. A expressão ensinar outra doutrina, no grego, é heterodidaskeleo, formado pelo prefixo hétero, que significa diferente, mas a palavra didaskeleo, oriunda da palavra didáscolos, que significa professor, ensinar. Então, heterodidaskeleo quer dizer ensinar coisas diferentes. Essa palavra didáscolos também é encontrada em 1 Coríntios, versículo 12 ao 28, e se refere a mestres, isto é, professores, aqueles que ensinam. Outra ocorrência da palavra grega didáscolos está na epístola aos Éfesos. Eles mesmos concederam um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui, mestres é didáscolos. Desse modo, chegamos a duas conclusões: que havia os que ensinavam coisas diferentes na igreja em Éfeso, e esses eram os que tinham autoridade para ensinar, logo os líderes, os presbíteros. Outras doutrinas são coisas diferentes do ensinamento de Paulo. São coisas baseadas nas ideologias e filosofias daquela época, como o gnosticismo. Palavra complicada, né, irmãos? Senhor Jesus. Eram até ensinamentos bonitos. No entanto, Paulo comparou-os com os que lemos a seguir. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Recordemos que a expressão serviço de Deus, segundo o original grego, é economia de Deus. Desse modo, o versículo pode ser lido como segue: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Esses líderes não promoviam a administração da casa de Deus. Pelo contrário, promovia distrações.
Existem hoje muitos ensinamentos que parecem bons, mas nos distraem da palavra profética e da palavra fundamental. Na época de Timóteo, já havia esse desvio na igreja em Éfeso, devido a alguns que ensinavam sobre a lei. Paulo os chamava de mestres da lei, os quais ensinavam a lei mosaica. Em 1 Timóteo 1,7, certamente havia algo de bom nesses ensinamentos, mas estavam fora da economia de Deus. A fim de expor o desvio que havia na igreja em Éfeso, Paulo fala novamente sobre os que ministravam ensinamentos diferentes das palavras. Em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, isso está lá, irmãos. Vamos pesquisar bem esses versículos para testificar essa palavra. Amém? Continuando. Igualmente, aconselho Timóteo a guardar o que lhe fora confiado, pois os que não fizerem isso desviaram-se da fé por conta de heresias. Tudo isso faz parte do primeiro item da advertência de Paulo contra a apostasia e o declínio da igreja. Esses ensinamentos diferentes fazem a igreja cair em heresia. Há muitas heresias no meio cristão hoje em dia. Querem modernizar a Bíblia a fim de que o homossexualismo seja aceita. Querem adequar a Bíblia à realidade social do século XXI, por julgá-la antiquada para os dias de hoje. Tudo isso são heresias. A igreja hoje deve ser a guardiã da verdade, a coluna e a base da verdade. Os ensinamentos diferentes e as heresias tornam-se a semente para a degradação da igreja. Isto foi o que aconteceu com a igreja em Éfeso. Preocupado com isso, Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo a fim de vacinar a igreja. Lemos em 1 Timóteo 1,4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aqui Paulo menciona dois tipos de distrações, fábulas e genealogias sem fim. Vejamos alguns versículos que falam de fábulas. Não se ocupem com fábula judaica, nem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1,14. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4,7. E se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo 4,4. Essas fábulas eram rumores, boatos, notícias, lendas e tradições sobre personagens bíblicos e histórias, essas que eram verdadeiras ou falsas, muitas vezes exageradas, que eram uma distração. Havia também as fábulas judaicas de milagres e invenções rabínicas. As genealogias sem fim eram genealogias do Antigo Testamento, adornadas com fábulas. Na Epístola a Tito, Paulo escreveu: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Assim como naquela época havia irmãos influenciados por essas coisas, hoje infelizmente também há cristãos que passam o dia inteiro na internet pesquisando teorias da conspiração. Querido leitor, tudo isso visa nos distrair. As fábulas e genealogias sem fim só geram divisões, mas não promovem a economia de Deus na fé. Essa palavra, discussão,
no grego é questionamento ou debate. Você entra na esfera mental e passa a questionar a verdade. As discussões geram contendas. Esse é o princípio satânico desde o jardim do Éden. A serpente conseguiu enganar Eva, levando-a a duvidar da palavra de Deus. Ela, por sua vez, achando o fruto bonito e apetitoso, infelizmente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, caindo na armadilha. Gênesis 3, 1-6. Ainda sobre os questionamentos e discussões, leiamos: é afetuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provações, defamações, suspeitas malignas. 1 Timóteo 6,4 fala: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo 2,23 evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Tito 3,9 essas repetições de Paulo demonstram que era um problema sério que havia na igreja. Vejamos nos nossos dias. Em época de eleição, quando questionamento, irmãos que se amam começam a brigar nos grupos de WhatsApp, defendendo um candidato em detrimento de outro. Também agora a guerra das vacinas, que mencionamos dias atrás. Alguns irmãos se recusam a se vacinar e criticam os que querem. Aqueles passam a enviar vídeos sobre isso e aquilo, inclusive os conflitos quando as profixiais e tratamentos da Covid-19. Como líderes das igrejas, recomendamos apenas que as autoridades sanitárias e o nosso Comitê de Orientação em Saúde, formado pelos nossos irmãos médicos, nos passem. Cada um tem sua consciência e convicção. Se esses assuntos têm causado debate, acordamos, pois certamente o inimigo está perto com a sua armadilha para nos dividir e nos desviar do cuidado da casa de Deus, a igreja. Pergunta: o que são ensinamentos diferentes? Fábulas e genealogias. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como vimos aqui, né? A questão de fábulas, genealogias, discussões e divisões vem desde o Antigo Testamento. Mas, irmãos, isso fala várias vezes aqui nesse texto o que causa. Essas discussões, elas só nos causam divisões, brigas, intriga, e nada faz para o crescimento do corpo de Cristo, e nada faz para a edificação da igreja. Então, irmãos, o nosso foco deve ser na palavra verdadeira, na seguir a direção dos profetas, pois todos os nossos profetas, diáconos e diaconisas, seguem a Bíblia e são orientados por Deus, e nós temos que ter essa visão, certo? Porque nenhuma ideia é discutida ou tratada em nosso meio sem oração. E quando, através da oração, essa palavra é nos dada e revelada, é porque foi o Senhor que nos direcionou. Então, amém, irmãos? Porque no nosso meio prezamos por isso, né? Inclusive, tem algumas igrejas aí, algumas denominações, e há muitas discussões, muitos que buscam só letra, e com essa letra, com esses questionamentos, com essas distrações, com essas fábulas, acaba tendo as divisões. E nós sabemos
que essas divisões acabam enfraquecendo o corpo de Cristo. Dá aos irmãos como exemplo. Já pensou se todos nós de Guarabira reuníssemos no mesmo local, todos os irmãos que creram no Senhor, a força que uma oração teria de chegar até o Pai nas nossas súplicas? Então o inimigo, ele é sujo, sabe que essa força é tremenda e joga essas ciladas que às vezes a gente acaba caindo, né? Então, irmãos, vamos se juntar com os outros irmãos ou com as pessoas na rua para falar do amor, para orar pelas pessoas e não para criar discussões, né? Porque discussões, na verdade, só levam a desentendimento, a contendas, né? A gente viu aqui que o irmão repetiu inúmeras vezes essas situações, né? E genealogia, né? A gente viu aqui uma parte que o irmão fala onde hoje tem igrejas, já tem pastores homossexuais querendo atrair mais homossexuais. Nós sabemos que a palavra não permite, irmãos, né? Então, para você ver as heresias, as coisas que o homem está criando no século, no presente século, usado pelo inimigo para perturbar essa palavra tão maravilhosa, tão clara para muitos, inclusive para nós, mas que ao longo do tempo o inimigo conseguiu colocar alguns fermentos através do homem, né? Então, irmãos, que nós possamos orar ao Senhor, pedir a Ele direção, pedir a Ele discernimento e seguir essa palavra profética, né? Ó Senhor Jesus, seguir essa economia de Deus na fé, que é o fortalecimento, é o ensinamento, é crescer em vida, é orar pelas pessoas, é pregar o Evangelho. E isso é o que o Senhor quer nos achar fazendo assim na sua volta. Não perder tempo com fábulas, né? Profanas, de velhas caducas, né? Ele até fala assim, né?